E daqui a 2 meses, no início de outubro, nós vamos às urnas novamente para escolher novos prefeitos e vereadores em nossas cidades, menos em Brasília. Este ano, vamos ser 23 vereadores aqui em Maringá. Mas agora eu vou abrir o coração e me conta uma particularidade aí. Você sabe quais são as funções? Verdade. Você sabe quais são as funções de um vereador? A importância que um vereador tem para a cidade? Ou você acha que o vereador só serve para colocar nome de rua? Você sabe quanto custa cada vereador desse ao município, aos cofres públicos, ao seu bolso? Sabe? Vamos fazer o seguinte. Bruno Guerra vai trazer, junto com o Diego Lima, o nosso repórter cinematográfico, uma reportagem que vai explicar todas as responsabilidades desses parlamentares. E vai também explicar para a gente como funciona essa contagem de votos para a Câmara de Vereadores. Isso vai clarear muita coisa para você. Brunão, conta aí. Estar sentado aqui, em uma das cadeiras no plenário da Câmara de Vereadores, é uma grande responsabilidade. É o resultado da confiança de milhares de eleitores que acreditaram que a pessoa poderá fazer uma grande diferença para melhorar a vida de todos. E mais do que isso, de que o eleito vai estar atento à forma como o dinheiro público estará sendo gasto. Para o ano que vem, além das 15 cadeiras que já pertencem à Câmara de Maringá, ainda haverão outras 8, um total de 23 vereadores que serão eleitos. E somente o fato dessa quantidade aumentar já representa um grande custo a mais para o município. Não por acaso, o orçamento na Câmara subiu de 31 milhões de reais para mais de 63 milhões. Dinheiro que será utilizado nas obras de ampliação para comportar os novos gabinetes, para a reforma no plenário, além de todas as instalações. A Cristiane, presidente do Observatório Social de Maringá, lembra que esse impacto financeiro vai ainda mais além, com tudo que foi aprovado pelos vereadores este ano, como, por exemplo, os próprios salários. A partir de 2024, quem for eleito receberá R$ 15.193 e o presidente da casa, R$ 22.790. Além do aumento do número de vereadores, nós também teremos o aumento do número de servidores, né? Porque cada vereador ele pode ter até 4 assessores, então isso impacta também no orçamento. E além do aumento do número de vereadores, no final de 2022 foi votado também o aumento do valor do subsídio do vereador, que foi ao teto da legislação, né? O teto máximo permitido. Tivemos também a aprovação do pagamento de férias remuneradas e do 13º salário, que até então não existia. O trabalho feito por ela e por outros voluntários no Observatório de Maringá é justamente o mesmo que deve ser realizado pelos vereadores da cidade. Fazer o dinheiro que é de todos nós ser utilizado da maneira correta, fiscalizando o Poder Executivo e propondo mudanças que vão impactar positivamente os cidadãos. E cuidar desse dinheiro começa justamente pelos próprios parlamentares. Para se ter uma ideia, desde 2007, que o observatório acompanha os gastos com diárias de viagens dos vereadores. Naquele ano, eram feitas cerca de 60 por mês. Depois do acompanhamento, esse número caiu para apenas 7 em 2 anos. Em 2022, chegou a menos de 1 por mês. Só que no ano passado, 8 dos 15 vereadores que foram eleitos gastaram a mesma quantidade que a soma dos últimos 8 anos, com viagens para Colômbia, Japão, Brasília, Curitiba e Foz do Iguaçu, por exemplo. No ano passado nós tivemos aí um impacto, um aumento, né, em relação ao ano anterior de mais de 1000% em termos de números de diárias e mais de 4000% em relação a valores, por conta de algumas viagens internacionais que foram feitas. Então, o questionamento que nós sempre fazemos é: qual o benefício que essa viagem realizada trouxe para o município de Maringá? Porque essa é a orientação, inclusive, do Tribunal de Contas, né?
qual o benefício que essas viagens elas trazem para o município. Em relação aos assuntos mais discutidos na Câmara, durante todo o ano de 2023, entre os mais indicados por quem já ocupa uma cadeira, ficou em primeiro lugar, com 44% das indicações, benfeitorias para o trânsito, como o recape asfáltico, por exemplo. Com 21% em segundo lugar, a limpeza urbana, com pedidos de podas e remoções de árvores. E com 10%, assuntos relacionados a esporte e lazer. E este ano, no dia 6 de outubro, milhares de eleitores vão às urnas para escolher quem serão os próximos 23 vereadores que vão ocupar essas cadeiras aqui na Câmara de Maringá. Mas você sabe como, de fato, funciona essa eleição? E sabia que muitas vezes aquela pessoa que faz mais votos nem sempre é eleita? Quem explica como tudo funciona é o Thiago Valenciano, que é cientista político. Segundo ele, cada candidato a vereador escolhe o número para a eleição, mas os 2 primeiros números são sempre do partido político. E é possível, inclusive, na hora de votar para vereador, colocar somente esses 2 números, já que os votos vão para o partido. Primeiramente, você escolhe, obviamente, um candidato, mas todas as vezes que você for escolher um vereador, por exemplo, na eleição desse ano, você pode observar que antes dos 3 números finais dele, tem 2 números anteriores, que representam exatamente a legenda do partido que ele está afiliado, que ele está disputando as eleições. Portanto, na prática, você vota no partido primeiro e depois no candidato. Então, a lógica é que o próprio número do candidato a vereador já traz isso para a gente. São 2 números do partido e 3 que ele escolhe. Os 2 primeiros ele não pode mudar, porque representa a legenda que ele está afiliado. Então, em via de regra, o eleitor acaba escolhendo, em primeiro lugar, preferência partidária e dentro daquela lista que o partido apresentou, ele escolhe um dos candidatos para ele poder votar para vereador. É claro que o eleitor não faz essa conta, ele vota na pessoa diretamente. Mas, na prática, em primeiro lugar, o voto vai para o partido, e em segundo lugar, concomitantemente, junto, vai para o candidato a vereador que ele escolheu. Em Maringá funciona assim. Cada partido tem direito a lançar até 24 candidatos a vereador. A cada 8.500, 9.000 votos que o partido recebe através dos vereadores que foram votados, ele garante uma cadeira na Câmara. A estimativa do Thiago é de que cada partido consiga até 5 cadeiras com a quantidade de votos. Mas a média é de 2 cadeiras por partido. Quem faz mais votos dentro da lista acaba sendo eleito. Então, cada partido político pode lançar 24 candidatos a vereador esse ano em Maringá. São 23 cadeiras mais 1, sendo no mínimo 8 mulheres ou 8 homens, independentemente do gênero, e 16 do outro gênero. Ou você pode lançar também 10 mulheres, ou 12 a 12, não tem problema nenhum. Mas o fato é que, dentre esses 24, quem faz mais voto é o primeiro colocado e é aquele que vai ganhar a eventual cadeira que o partido fizer. Se o partido fizer a segunda cadeira, o segundo colocado entra, o terceiro e assim sucessivamente. Como um partido pode ter mais cadeiras do que outro na Câmara, existe até a possibilidade, mesmo que remota, de um vereador fazer mais votos que outro de outro partido, mas não ser eleito por falta de cadeiras. Por exemplo, digamos que o partido X conseguiu 3 cadeiras e o partido Y apenas uma. Nesse caso, os 3 candidatos mais votados do partido X serão eleitos, mas no partido Y, apenas um. Os outros candidatos do partido Y, mesmo que tenham feito mais votos que os concorrentes do partido X, não ficarão com uma vaga porque o partido em si não recebeu votos suficientes para ter mais cadeiras. Hoje em dia, até mesmo com essas cláusulas de fidelidade partidária, forçam com que o vereador seja, o partido seja o proprietário, digamos assim, da cadeira e não mais o vereador. Então, na prática, você não tem uma candidatura isolada, você não pode sair sozinho, você não pode disputar sem partido político. Portanto, você precisa escolher um partido para poder disputar as eleições. Por tudo isso, é muito importante que os eleitores realmente votem com consciência em um vereador ou partido que tenha uma base naquilo que cada um acredita. Afinal, eles, em 4 anos, serão os responsáveis por tomar conta da cidade.
É preciso votar pensando no macro, em todos, e não apenas em uma situação específica que você precisa resolver aí no seu bairro. Na hora de votar, né, se aquele candidato ele está alinhado com os seus princípios, se ele realmente faz um trabalho em benefício da sociedade como um todo, né? Porque se cada um tiver o seu vereador de estimação, né, como é que a gente vai ter a melhoria da sociedade, a melhoria dos serviços públicos, né, da gestão pública, se cada um só olhar para os seus interesses? Então é muito importante essa questão do voto consciente. Normalmente a dica é pesquisar, saber se essa pessoa está presente no seu bairro, se isso for importante para você, saber se ela tem uma ligação direta com uma bandeira, uma causa que ele defende, se isso for importante para você, ou até mesmo se ele representa o segmento. Tem várias pessoas que escolhem o vereador por profissão, por afinidade, por amizade, mas pesquise a história de vida e veja se as propostas que ele tem para a Câmara têm relação direta com o trabalho que ele vai executar aqui. R$15.000 recebe o vereador e R$22.000 vai receber o presidente da Câmara. Eu vou, se vocês me permitirem, usar o comentário de 2 telespectadores, né? Porque afinal também são eleitores, cidadãos. O Leonardo Stapassolini, né? Você me lembrou a minha época do estudo de ciências públicas. LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Cadê? Fantástico, fantástico. E o Bruno, né? Esse país precisa de uma reforma política urgente. O brasileiro virou burro de carga para manter essa mamata. Não preciso falar mais nada.